Pronto, estamos gravando. Vamos começar então a nossa aula sobre a ciclicidade feminina. Eu sou Patrícia Coiate, sou terapeuta, sou numeróloga, sou mãe de 2 meninas e comecei a me envolver com esse tema da ciclicidade, acho que esse ano, não sei, estou meio perdida no tempo. E aí, eu comecei a ler o livro da Lua Vermelha também, para entender um pouco, e comecei a trocar com a Flávia, que ela já experiencia seguir os fluxos da ciclicidade dela há mais tempo. Então, eu trouxe ela para falar um pouquinho sobre, para a gente poder aprender juntos, né? E tornar, né? Eu acho que uma grande vantagem que eu trouxe de começar a conhecer essa ciclicidade feminina foi me permitir descansar, né? Porque nós, mulheres, mães, profissionais, dona de casa, a gente tem uma certa dificuldade de parar, né? Então, muitas vezes a gente emana desejos, manifestações, né? No Teta Healing a gente chama de cocriação, a gente cocria uma doença para poder parar, né? Porque a gente não aguenta viver nesse fluxo constante de alta produtividade, né? Que a gente diria que é um mundo mais pensado nessa ciclicidade, mais pensado no homem, né? Ele não segue a ciclicidade da mulher, né? Oi, Mel, tudo bem? Tudo bem, Paty? Boa Tudo noite. bem. Já começamos aqui, estou introduzindo já. Tá ótimo. E então, o que eu falei no último encontro foi, né? As mulheres brigam para ter igualdade, né? Lutam por igualdade com os homens, mas a gente não tem que lutar por igualdade dos homens, a gente tem que lutar por ser reconhecida como mulheres que têm as suas fases diferentes de produtividade, sua fase diferente de energia mesmo. Então, a gente luta para ser igual aos homens, mas a gente nunca vai ser igual aos homens, porque somos seres diferentes. Os homens são os homens, têm uma energia, uma força muito maior que as mulheres, né? Então, a gente fica nessa de querer ser igual ao homem. Não, a gente tem que querer e reconhecer as mulheres que somos, né? E fluir, né, nesse sentido, mas tem uma certa dificuldade, né? O mundo corporativo não entende, né? Acho que é frescura, mulher reclamar de cólica, né? Não tem essa visão humanizada, nem as próprias mulheres têm, elas não têm consciência disso, né? Elas não têm esse entendimento, é como eu disse, eu comecei a ter acesso a isso, acho que esse ano, se eu não me engano, ou ano passado, já estou perdida no tempo. Mas a gente não tem noção disso. Minha mãe não me passou disso. Minha mãe não sabia o que era isso. Ela me mandou mensagem, Patrícia, o que é isso que você está falando? Então, assim, não tem, né? O que era para ser uma coisa, como a Flávia diz muito, passada de mãe para filha, não é passada de mãe para filha, porque as nossas mães não sabiam. As mães dela, pode ser que não sabiam, né? As avós podem ser que sabiam, mas que com o tempo, com o cotidiano de ninguém mais falar nisso, se perdeu, né? Então a gente ficou assim. É o que eu falei, eu achava que a menstruação era só para ter filho, era essa serventia. E é isso que eu escuto ainda muitos médicos falando, né? Uma conhecida, a mãe teve que tirar o útero. Eu falei assim: o médico falou que agora não serve para mais nada mesmo, já tive meus filhos, pode tirar. Então, assim, né? Ninguém valoriza o poder disso, né? Então, por isso que eu achei tão importante fazer essa aula, da gente explicar. A Flavinha vai trazer um pouquinho mais, que ela entende mais. Eu fiz um resumo, que depois eu vou disponibilizar, baseado no livro, falando, explicando certinho as fases. E aí a gente começa a reparar, né? Na academia mesmo. Eu estou na fase final do meu ciclo. Então, assim, minha energia já está lá embaixo, o cansaço já está lá em cima. Então, quando eu
vou para academia, eu já sei que não é uma época que eu posso aumentar peso, por exemplo, né? Mas eu também não preciso deixar de ir. Então, o que que eu faço? Eu reduzo o peso e faço da forma que dá para fazer. Ah, cansei mais, hoje não quero fazer tal exercício, não estou com vontade, tudo bem, né? Uma semana não vai matar ninguém, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a se olhar mais, a se sentir mais e a se permitir fazer escolhas do que é indicado para a gente naquele momento, né? Então, antes eu não permitiria. Como assim, gente? Eu tô diminuindo o peso? Não, eu tenho que estar no peso que eu sempre faço. Não, não é assim, e tá tudo bem não ser assim, tá tudo bem eu respeitar meu ciclo, meu jeito, minha forma de ser, né? Então, acho que esse é o grande ensinamento. Quando a gente começa a se observar, que nem eu estava falando aqui no começo com a Flávia, eu já percebi que quando eu estou na fase da donzela, eu acordo mais cedo, não consigo dormir. Eu já falei, eu levanto então e vou fazer as coisas que tem para fazer, porque eu não consigo voltar a dormir, eu fico pensando, aí eu não durmo, eu não faço, e fica naquele. Então, assim, eu já levanto e já vou fazer. Que nem eu sei que em uma fase eu já tenho mais dificuldade para dormir, então eu já estava pensando, acho que vou fazer um chazinho de camomila para eu ir tomando durante a noite, para ficar mais de boa, né? Eu não tinha percebido, mas na fase feiticeira, né, que eu tô nesse momento, que é uma fase que você fica mais introspectiva, mais emotiva, né? Tudo é emotivo, e eu já sou uma pessoa assim. É, eu já percebi que não dá para eu assistir séries dramáticas, filmes dramáticos, porque eu me envolvo muito, eu sofro muito, eu fico. Então, assim, é coisa que a gente vai percebendo e a gente vai adaptando para que a gente viva melhor, para que a gente faça fluir mais facilmente as coisas para a gente, porque não precisa ser difícil, não precisa ser sofrido para a gente conseguir desenvolver e aprender, né? As coisas novas. E a gente sempre tem que estar aberto para aprender coisas novas, né? Eu nunca imaginei que eu estaria me envolvendo com essa parte da energia feminina, de estar me conhecendo a esse ponto, né? Então, acho que isso é muito importante, porque eu já vou poder passar para as minhas filhas também. Então, eu estar me conhecendo e eu poder passar para elas o conhecimento que eu tenho, já vai ser uma mudança na vida delas, já vai ser diferente na vida delas, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar bastante isso, né? Flavinha, agora, se você quiser começar, que eu já falei bastante, para variar um pouco, né? Que eu falo pouco. Eu vou até fechar meu microfone. Então, boa noite. Meu nome é Flávia, eu sou terapeuta também, e eu comecei a buscar essa questão da simplicidade, desse autoconhecimento mesmo, quando as minhas duas meninas mais velhas já estavam maiorzinhas e eu tinha esse tempo para mim, e aí eu falei, gente, eu tenho que me reencontrar de alguma forma, parece que eu estou meio perdida. E aí, por sincronicidade, foram aparecendo, né, para mim. E, e aí eu li esse livro que a Patrícia falou, A Lua Vermelha. Comecei a ler um outro que chama O Seu Sangue é Ouro. E assim, e fui observando o meu ciclo menstrual, né? E isso tem mais ou menos mais de 3 anos já que eu faço, que eu observo esse ciclo. Porque eu comecei antes de eu engravidar da minha caçula, então eu tenho três, né? Uma de 13, uma de 10 e uma de 2 aninhos. Eu comecei antes de engravidar dela. E eu fiquei por 9 meses conseguindo acompanhar tudo direitinho. E aí eu ainda falei com a Patrícia antes da gente entrar. Eu tava me achando tanto que eu sabia quando eu tava ovulando e tal, que eu achei que eu não ia engravidar e acabei engravidando. É tanto que eu continuo acompanhando, só que dessa vez agora eu coloquei o DIU, que eu falei, eu não vou confiar mais na minha esperteza, não. E assim, é igual a Patrícia falou, a gente foi ensinada que a menstruação, que o útero é algo biológico, né? Que se não for para ter filho, que não serve para mais nada. Só que quando a gente se desconecta disso, quando a gente desconecta do corpo da gente, a autoestima da gente fica muito baixa. Porque como é que você nega uma parte que é sua, né?
essa ciclicidade traz muito essa questão para a gente, da gente poder descansar. No que a Patrícia foi falando, me veio isso. É como se a natureza pensasse, nossa, ela faz tanto que ela precisa realmente desse momento para ela conseguir descansar. Igual quando a primeira, entrando na primeira fase, que é a pré-ovulatória, né? Que é a fase da donzela, que a Patrícia falou. A gente fica mais disposta, a gente fica mais animada. Ela é relacionada com a lua crescente, então a gente, né, com a primavera. Então é um período que a gente está mais que a gente está crescendo mesmo, desenvolvendo, tem força, tem coragem. O raciocínio da gente fica mais rápido, a gente fica mais comunicativa, né? Então e aí vai mudando a cada fase, como a lua mesmo, a gente vai mudando a cada fase. Aí na hora que a Patrícia falou das meninas dela, eu lembrei desse livro, Patrícia. A Menina que Virou Lua. É lindo esse livro, você, quando suas meninas estiverem maiorzinhas, que elas ainda estão pequenas, né? A Menina que Virou Lua. É lindo esse livro. E traz também, eu não tinha lembrado dele, ele traz de uma forma bem simples, explicando cada fase. É uma historinha mesmo. É muito bonitinha ele. É para criança mesmo. Criança mesmo. Aí, Mel, daqui a pouco você já pode comprar para a A sua. historinha dele. Ótima dica, obrigada, Flávia. E aí, na historinha dele, ele conta que a menina ela sonhou com a avó. E a avó contava para ela como é que ia ser cada período agora, que ia chegar a menstruação dela, como é que ela ia estar. Que quando ela estivesse na lua escura, que é na lua nova, que ela ia sentir essa necessidade de descansar. Mas que não era desculpa para ela faltar de aula. Ela ia ter que ir para a aula, mas quando ela chegasse da escola, que ela ia precisar desse momento de descansar, de dormir, se ela achasse que precisasse. E aí é muito bonitinho esse livro. Eu comprei, foi antes da minha menina menstruar, eu comprei para ela, foi nessa minha busca, eu fiquei sabendo desse livro, eu comprei para ela. E aí no que a Patrícia falou, eu lembrei dele. Aí a próxima fase já é a lua cheia, né? É quando a gente está ovulando. É a fase que a gente fica até com os seios mais inchados, né? A gente já fica mais amorosa, se preparando mesmo para esse momento, que muitas vezes, né, não acontece a ovulação, a ovulação acontece, não acontece a concepção. E aí a gente vai para a fase pré-menstrual. Na lua cheia, a gente já está mais... ela é relacionada com a lua cheia, né, a ovulatória, com o verão, né? Então é um momento de energia também, mas a gente já está mais uma energia mais voltada para acolher, para a maternidade mesmo, para essa questão da mãe, que ela é relacionada ao arquétipo da mãe. Não? Eu tô com a garganta ruim. Mexi com as bagunças hoje, eu acho que a poeira me afetou. É interessante falar do arquétipo da mãe, que falando desses 4 ciclos da Lua, é como se fossem também as 4 estações do ano, né? Isso. Uma estação que a gente está mais aberta, mais disposta, mais cheia de energia, de vitalidade, como se fosse o verão. Aí depois vem o outono, você já vai, né, se recolhendo cada vez mais, preparando para o inverno, que é aquela fase que você está com menos energia, que você precisa dar aquela descansada para se preparar para a primavera novamente e caminhando no ciclo, né? Como a Mãe Terra, né? Então, assim, é tão interessante esse acolher da nossa feminilidade, porque a gente cresce querendo se comparar com os homens, como a Patrícia estava falando. A gente cresce pensando, as mulheres podem ser como os homens. Na verdade, as mulheres podem ser tudo, mas elas não precisam ser como os homens, porque elas são diferentes. E aí, quando a gente aprende a acolher essa feminilidade, esses ciclos, que é como se fossem os ciclos da Lua, os ciclos da Terra, e respeitando essas fases no nosso corpo e nas nossas emoções, a gente
produz muito mais, a gente se respeita e a gente aprende a respeitar também as outras mulheres, né? E assim, é como se a gente manifestasse melhor também na nossa vida, porque tudo precisa do positivo, do negativo, do masculino, do feminino. Então, assim, é importante a energia masculina, mas a feminina é super importante também. E a gente precisa valorizar essa energia feminina e acolher ela na gente, para que a gente possa dar frutos também, inclusive na nossa vida, não apenas na maternidade, mas em realizações, em manifestações, crescimento, né? E por aí vai. Exatamente. Você trouxe muito bem, Melissa, isso aí. Porque coloca como se fosse só o útero só para criar filhos, né? E não, é um processo criativo mesmo da mulher. Né? Essa ciclicidade da mulher traz esse processo criativo. E em cada fase a gente está de uma maneira. E quando a gente percebe isso, a gente consegue valorizar esses momentos e respeitar também o momento que a gente precisa, igual a Patrícia falou, quando eu acordo mais cedo. Então, aproveitar esse momento para fazer o que precisa ser feito. Mas aí, na hora que ela está mais cansada, ela também sabe, não, eu já fiz lá atrás, agora eu posso descansar sim. Sim, é assim, né? Eu acho que isso mudou muito a minha percepção, que antes era assim, eu tô cansada. Era, tipo, sempre estar cansada, né? E agora, como eu permito pausas para esse descanso saudável, né? Organizado, fluido, não deixe de fazer coisas que são fundamentais para o dia a dia. Mas quando eu permito isso, a energia do ciclo é completamente diferente, né? Você tem mais energia, né? Então ali você pausa para pegar o fôlego, né? Igual você está nadando, você vai, respira e volta a nadar. É a mesma coisa, né? No ciclo, você para, descansa. O que são 3, 5 dias de descanso para você que tem um mês inteiro para fazer as outras coisas, né? Eu acho que a mulher tem um pouco de dificuldade de pensar que às vezes ela parar faz ela render mais, né? Às vezes ela ter momentos, né? Tipo assim, preciso estudar, tenho 5 aulas, né? Para fazer. Se ela fizer 2, fizer uma pausa, fazer mais 2, fazer outra pausa e fazer a última, ela vai render muito mais se ela fizer as 5, né? Mas a gente coloca metas muito irreais para nós mesmos, querendo provar, né, essa produtividade. E essa pausa traz justamente esse respiro prolongado para você ter o fôlego para o restante para o início do próximo mês, né? Para o começo de outro ciclo. Então é importante a gente se permitir parar, ter essa pausa para continuar, né? Isso vai fluir melhor a sua vida e você vai começar a perceber as coisas, ó. Nessa fase eu percebi que eu fui melhor nisso, nessa fase eu fui melhor nisso, nessa nisso. E assim você organiza suas coisas para que tudo aconteça nessa época do ciclo, para que você consiga organizar melhor, né? Então, por exemplo, criar um novo projeto, dar energia para esse novo projeto, não é o mais adequado eu fazer ele no final do meu ciclo, porque eu já estou cansado de todo o início desse ciclo, né? Assim como continuar esse projeto que está arrastando, né? Por exemplo, eu comecei o projeto, aí ele arrasta, ele vai, né? Começa a embolar, né? Colocar ele para desembolar nessa fase da mãe que a gente está mais acolhedora, que a gente recebe melhor a opinião dos outros, é uma boa para continuar o fluxo disso. Só que não, às vezes a gente quer porque quer que seja na época que os outros determinam para a gente, né? Claro que a gente, sendo autônoma, sendo empreendedora, a gente tem essa facilidade de ajustar a agenda, né? Mas no trabalho, a gente pode puxar, né? Num trabalho CLT, né? A gente pode puxar essa fase que a gente precisa demandar muito mais para o começo do ciclo e deixar para o final fazer coisas mais leves, que não demandam tanto raciocínio, tanta criatividade, né? Fazer coisas mais calmas, menos analíticas e que demandem muita energia, né?
Essa é a ideia, a gente saber se organizar de acordo com o fluxo, né, Flavinha? E quando a gente respeita mais esse ciclo da gente, essas necessidades, na tal da TPM a gente não tá tão violenta e bruta igual quando a gente não respeita. Porque quando a gente tá desintonizada, a gente desconta não só nos outros, como na gente também, né? Então, aí já vai para um lado, porque você não colocou limites, né? Você não se organizou de uma maneira fluida para você mesma, e aí na hora que chega a TPM, você quer fazer tudo, você quer colocar os limites que você não colocou, e aí sai de uma forma muito ríspida mesmo, né? Eu até brinquei com a Patrícia, quando chega nessa fase da TPM para mim agora, eu tenho que limpar alguma coisa. Sempre me dá essa louca da faxina. Hoje foi meu guarda-roupa de menino. O ciclo passado foi o quintal, que meu quintal é de areia, tem muita planta, então eu vim com as rastelei folha, que eu fiz um monte de folha de todo tamanho. Eu falei, todo mês eu arrumo um trem diferente. E aí, aos poucos, eu vou organizando aquilo que eu precisava já ter feito, mas a gente vai. Não, eu prefiro estudar, eu prefiro fazer uma outra coisa, ler um livro do que. E aí chega uma hora que não, você tem que. Aí, para mim, está sendo. Antigamente era brigar com as meninas para elas arrumar algum quarto, alguma coisa. Hoje é eu mesmo que tomo frente de tudo e vou igual um. E eu acho que, de certa forma, você fazer essa limpeza externa, né, contribui para a sua limpeza interna, né? Porque a gente limpa para abrir espaço para o novo da mesma forma, né? Tanto interno quanto externo. Então, acho que fazer esse movimento também no dia a dia traz também essa energia potencializada, né? Para a gente, tô abrindo espaço, quero respirar. Acho que trazer esse movimento também é importante. E o interessante é que quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem contato com a gente mesmo, com o nosso ciclo, e a gente se respeita, e não fica violenta, né, Flávia, como você falou na época da TPM. Primeiro que a gente ganha porque a gente aprende os nossos limites, né? A gente aprende a respeitar os nossos limites, aprende a aceitar o que a gente pode fazer em cada fase, mas eu acho que as outras pessoas que convivem com a gente também ganham, porque a gente se torna melhor, né? A gente aprende a conviver melhor com a gente e a gente se torna uma melhor pessoa, uma melhor mãe, uma melhor tia, uma melhor irmã, uma melhor filha. Para as outras pessoas também, né? Uma melhor esposa com quem convive com a gente, porque a gente não vive de uma forma tão intensa aquela fase que é mais difícil para a gente. Então, a gente se recolhendo, a gente se respeitando, todo mundo ganha. Exatamente, todo mundo ganha mesmo, porque a gente vai melhorando. Não existe o fora, né? A gente vai. É o reflexo da gente ali o tempo todo. Deixa eu ver. O que eu fiz aqui mais? Então, o que foi colocado lá, que a menstruação é só uma coisa física que atrapalha, quando a gente vai percebendo essas questões, a gente vê que faz parte, que é uma coisa que faz parte e que só está mostrando para a gente que está tudo funcionando conforme tem que ser, né? Sim, eu queria trazer isso, que eu achei muito interessante, foi até no livro O Seu Sangue é Ouro. Simbolicamente, o desprendimento do revestimento do útero quando menstruamos, representa a renovação e revitalização de todo o nosso ser, físico, psicológico e espiritual. E esse momento de repouso e a meditação vão favorecer essa renovação espiritual para o nosso corpo físico também. Espera aí que a Piquititinha acordou. Vem cá. Eu acho que, assim, né? Como eu
eu tenho o DIU que não menstrua, eu tinha menos ainda contato com o meu ciclo, porque é difícil você identificar, né? Porque a menstruação mostra que eu menstruei, então mais ou menos você vai saber como vai ser. E como eu não menstruo, eu não tinha essa noção, né? De o que faz eu tô agora. Então, quanto menos a gente se olha, menos a gente se conhece. Então, eu não tinha a percepção. Então, quando eu começo a fazer a mandala lunar, que eu começo a notar, aqui eu me sinto assim, tenho esse tipo de sonho, né? Quando eu começo a fazer essas anotações, eu começo a me olhar e começo a perceber, a sentir melhor como as coisas fluem para mim. Então, eu já decidi, né, que eu vou trocar o meu DIU, vou colocar o de cobre, porque antes de eu ter conhecimento de tudo isso, eu sempre acreditei que se a gente menstruasse é porque era da natureza menstruar. Então, não tinha por que eu cortar, né? Eu sempre pensei dessa forma. Tanto que quando eu fui colocar o DIU, eu fiquei mais de uma hora ele me explicando a diferença e eu ainda decidi o de cobre, né? Que ele achou um absurdo. Acho que ele falou: essa menina é louca, não é possível, não. Porque toda mulher, a maioria, né? Não toda, mas a maioria prefere o que não menstrua, para não ter o incômodo, né? Para não ter que parar, né? Porque, querendo ou não, quando você menstrua, você também para um pouco, né? Você para um pouco. E as mulheres não querem, né? Elas querem seguir o ritmo dos homens, né? É imposto isso pra gente, é ensinado isso pra gente, né? Que a gente não pode reclamar por causa de uma menstruação. Então, e aí eu troquei a minha opção, porque quando eu fui fazer a ultrassom, o DIU não estava no lugar, então ele não estava sendo eficaz. E aí eu fiquei com receio, porque eu sou meio neurótica, né? Melhorei muito, mas fiquei com receio. Falei, meu, e se esse DIU sair do lugar? E eu engravido com DIU, né? Porque o que minha mãe falava, você é louca por DIU? Quanta gente engravida com DIU? E esse DIU com uma criança? Então, assim, é colocado muito medo, né? Na gente, né? Nunca é estudado a fundo, mas é colocado medo, né? Então, eu fiz uma tabela bem metódica para eu saber, de tal a tal dia, os sintomas mais comuns são esses. A tendência é você se sentir assim, para eu poder começar a relacionar quais eram as fases do meu ciclo. Isso para mim tornou mais fácil, porque eu não tinha referência de nada, né? Eu me sentia mais cansada, mas como eu falei, o ciclo inteiro eu me sentia cansada, porque eu não parava para descansar. Então, eu fazer isso trouxe, assim, luz para mim. Patrícia, então tá. Então aqui você vai se sentir assim. Então, quando eu começo a sentir, eu falo, tô nessa fase aqui. Então tá bom. Então, eu me acolho mais, né? Eu percebo como o meu corpo está. Então, isso traz muita clareza para a gente, porque senão a gente fica perdido. Então, ter esse esquema do que acontece em cada fase real ali, para você ver, não só sentir, porque quem nunca sentiu não sabe o que é esperado sentir na fase. Então, isso traz muita facilidade, né? Então, por isso que eu fiz para mim, e depois eu vou compartilhar. E é isso, acho que já deu tempo da Flavinha se organizar aí, para ela poder voltar a falar, né? Voltei. A gente estava falando da feiticeira, né? Da TPM. E aí já entramos no outono, né? O outono, a feiticeira. E aí já entramos naquela de deixar mesmo ir algumas coisas. É como se fosse a árvore mesmo no outono, né? Deixando as folhas ir para que pudesse se renovar, né? E aí, com essa fase, a gente está mais intuitiva, né? A gente tem uma percepção, o emocional também, por conta dos hormônios, né? Dessa fecundação que não houve.
E aí começa já a morrer mesmo, né? Aquilo, tudo que foi preparado para que tivesse uma gestação, começa a morrer para que comece um outro novo ciclo. Então a gente fica assim mais emocional, influenciado também por conta desses hormônios que são liberados, né? E aí a gente vai para a menstruação, né? Que é sinal de que o nosso corpo está funcionando direitinho, né? É a fase da lua nova, do inverno e da anciã. É o momento da gente se recolher, né? De olhar para dentro. E essa anciã traz essa sabedoria, né? Que a gente precisa, que vão passando os ciclos e que a gente precisa desses momentos de recolhimento para a gente conseguir seguir um próximo ciclo. E a menstruação é um ritual de passagem, né? Não só para a menina que recebe o primeiro sangue, como também para a mãe depois que tem o filho, né? Com mais ou menos por volta dos 9 meses do bebê, que é quando ele já começa a engatinhar, já começa a perceber o mundo além da mãe. A mãe também tem, né? Volta a ter essa menstruação. Muitas nem percebem porque muito antes disso já começa a tomar o anticoncepcional, né? Quando já dá os 45 dias, né, do pós-parto, já começa a tomar aquele anticoncepcional, então nem percebe quando que vem essa menstruação. E eu falo porque eu só percebi isso dessa minha última, que a minha menstruação veio mesmo quando ela já estava com quase um aninho. E das outras duas, não, eu já fiz igual os médicos mandam, né? Já vai tomando o anticoncepcional e aí você nem menstruar, não menstrua, porque é 35, é uma cartelinha de 35 comprimidos, você vai emendando uma na outra e não tem nem que não é menstruação também, né? É o sangramento por privação daquele hormônio. Porque se não tem ovulação, não tem menstruação. E o hormônio é para inibir essa ovulação. Ai, Paty, eu acho que eu falei tudo que eu pensei. Até o livro que eu não estava lembrando, eu lembrei dele aqui na hora. Como se chama o livro? A Menina que Criou a Lua, é isso? A Menina que Virou Lua. Ah, que virou Lua. É. Vou marcar depois, se bem que até lá eu vou esquecer, né? A Isa tá com 7, até isso chegar. Mas eu vou trazer aqui, então, eu vou compartilhar, deixa eu achar primeiro onde eu salvei a tabelinha que eu fiz, porque vai trazer um norte, né? Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu ver aqui. Esse assunto é super importante, porque quantas vezes a gente não se atropela querendo ser super produtiva e esquece de olhar para a gente se esquece, a gente anula essa feminilidade, esses ciclos, né, que são tão importantes para a gente e que nos conectam, né, com a natureza, com a Mãe Terra, exatamente, com os ciclos da natureza. E quanto mais a gente se adentra no autoconhecimento, mais em contato a gente fica também com esse ciclo e aprende a se respeitar, ao invés de se negar, né? Porque Sim. a fertilidade ela é super importante para todas as áreas da vida. A gente aprende que o cérebro racional, lógico, ele é muito mais importante do que a mente intuitiva, que é mais ligada ao feminino. Mas, quando a gente aprende a aguçar a nossa intuição, a entrar em contato com as nossas emoções, com o nosso corpo, a gente percebe que esse é o nosso verdadeiro poder. E eu acho que isso é super importante, da gente resgatar esse poder do feminino para a nossa vida moderna, né? Sem esquecer que a gente está no século XXI, né? Sim, com certeza. Eu acho que conhecimento é libertação em todos os sentidos, né? Libertação da gente, libertação para o outro também, né?
É muito importante. Depois que a gente começa, a gente não para mais, né? A gente só vai se aprofundando, graças a Deus. É isso mesmo. Não é? Eu vou. Vocês estão vendo a minha tela? Então? Ah, tá. Aqui eu estava na outra tela, não estava vendo vocês respondendo. Pronto. Então, deixa eu voltar lá. Eita, calma aí, gente, me confundi. Pronto, aqui. Então, aqui, eu peguei, então, começando pela fase pré-ovulatória. Então, os arquétipos, né, que foi o que a Flá trouxe. O arquétipo da donzela, Ártemis, Atena, lua crescente e primavera. Como eu falei, como eu não tenho ciclo, eu coloquei mais ou menos o período para eu ter essa noção. Então, do 5º ao 13º dia, os sintomas físicos são, né? Você tem muita mais disposição, você se sente mais esportiva. Eu sinto uma certa força maior na hora de fazer academia, por exemplo, né? Durmo bem, o que eu falei, comigo eu acordo mais cedo, porque essa energia. E é estranho, porque eu começava a pensar assim, nossa, gente, eu ainda tô nesse pique de energia, eu achei que eu já ia estar cansada, mas, tipo, como eu tive o descanso, eu consegui manter por mais tempo, né, essa energia. Aí fala aqui um pouco de vontade de comer doce, comida gordurosa, mais concentrada. Aí energias e sentimentos, né, uma energia mais dinâmica, radiante, é uma fase na donzela que a mulher se sente dona de si, mais independente, autoconfiante, né? Capaz de superar as dificuldades mundanas que aparecem. Então, vai aparecendo obstáculo, você continua, né? Você enfrenta aquele obstáculo, você não para, né? Não te paralise, né? Então, tem uma determinação, uma ambição, uma concentração. E é propício para iniciar novos projetos, né? E é um momento de desfrutar e se divertir. Aí, quando entra na fase de ovulação, é o arquétipo da mãe, Deméter, e não sei falar esse daqui, que foi a Flá que me... Pachamama, né? Foi a Flá que me mandou essa parte. Lua cheia, verão, né? E aí é uma fase menorzinha, né? Do 14º dia ao 16º. E como é a fase da ovulação, então pode sentir um pouco de dor na região pélvica, algum corrimento, algum sangramento ali de escape, aumento da sensibilidade dos seios e desejo por comer alguma coisa. Aí vem com uma energia de perder o senso do eu, né? Se prepara para abnegação, para o cuidado, né? Que é caracterizado da mãe, né? Torna-se mais cuidadosa, irradia amor e harmonia. É uma fase que a Miranda, no livro da Lua Cheia, fala que é uma fase que a mulher acolhe e consegue manter esse acolhimento, né? Então, é uma fase que as pessoas sentem que você também está mais aberta para esse acolhimento e costumam falar sobre os problemas para você, né? Torna-se mais cuidadosa, irradia esse amor e harmonia. Sexualmente, é uma experiência mais de amor, de partilha. É aquela fase mais romântica, digamos assim, né? Aquela fase que não seria sexo, seria amor, né? Mais ou menos assim. Então, é capaz de assumir as responsabilidades, de criar produtivamente, de apoiar e de fomentar projetos e ideias já existentes. Já na fase pré-menstrual, o arquétipo da feiticeira, Kali, Lilith, lua minguante e outono, né? Então, é do mais ou menos, né? Isso pode variar, pode terminar um pouquinho antes. Do 17º dia até a menstruação, né? Aí os sintomas são vários, porque depende se tem ou não a TPM, né? Então, dor nas costas, desmaios, enxaquecas, desejo por açúcar, carboidrato, sensibilidade nos seios, cistite, cólica, retenção de líquido, fadiga, falta de concentração, alergias, irritabilidade, mudança de humor, hostilidade e depressão. Depressão é não a doença, né? Entra numa fase mais depressiva, mais fechada, né?
Então, a energia é uma sexualidade mais poderosa e sensual. Aqui, ela já está mais preocupada com o seu próprio prazer, né? Não está mais tão preocupada com o prazer do parceiro. É uma energia de uma sensualidade, ela quer provar o seu poder sensual, né? Então, ela tem consciência do seu poder e magia sobre os homens, né? Uma energia mais impetuosa, uma criatividade grande, sem limites. Então, aqui, ela tem uma criatividade, mas não é uma criatividade muito estruturada, sabe? É mais solta. A concentração diminui, quando vai se aproximando mais da menstruação mesmo, da fase anciã. Tem uma consciência interior, né? Então, ela começa a olhar para si, a sua capacidade de sonhar aumenta, né? E o sonho são mensagens no inconsciente para a gente. Então, nessa fase é bom ter um caderninho, aliás, sempre é bom ter um caderninho do sonho, que ali, essa fase a gente começa a tocar mais o inconsciente. Então, fica mais próximo a nossa mente consciente, digamos assim, da mente inconsciente. Então, a gente consegue acessar mais as coisas. E isso, muitas vezes, vem por meio de sonhos, né? Então, a intuição se fortalece, os insights e as inspirações são mais compulsivas. Aí, já na fase menstrual, né? O arquétipo da anciã, lua nova, inverno, que na verdade é o começo do ciclo, né? Falando cientificamente, né? Que a gente conta o ciclo a partir da menstruação. Então, mais ou menos, do primeiro ao quarto dia, depende, tem mulher que fica 3, 5, 7, né? Varia muito. Os sintomas são parecidos com a da fase pré-menstrual, a diferença é que aqui, de fato, você está menstruando. Então, tem gente que pode ter cólica, tem gente que pode ter enxaqueca, tem gente que pode ficar muito emotiva e chorar. E aí as energias, né, aprofundam ainda mais esse olhar para si, né? Que já começou na fase pré-menstrual. Então, é como se a gente subisse e depois começasse a descer, e sobe e desce de novo, né? Então, uma energia acolhedora, intuitiva, interage mais com os sonhos, sente-se parte da natureza, né? Intuitivamente reconhece os padrões, né? Fundamentais inerentes a ela, tem tempo de introspecção, se afasta do mundo cotidiano. É um período que você precisa dormir mais, assim como na fase pré-menstrual. Então, você tem mais sono, você precisa descansar mais, né? Aqui que está o momento de se permitir descansar também. Diminuir o ritmo da vida, né? É propício para procurar respostas para os problemas e aprender e aceitar o passado e a incerteza do futuro, né? E se elevem espiritualmente. Então, aqui nessa fase, é o momento de se recolher mesmo, assim, de você ficar mais em silêncio com você mesmo, de entender mais seu corpo, de saber o que é mais indicado. Tanto que no livro, a Miranda fala que não é época para você ter conversas importantes, sérias, porque você se torna uma pessoa meio que sem papas na língua, sabe? E não se importa muito em machucar ou não o outro, né? E depois isso pode gerar um certo arrependimento. E aqui embaixo, depois eu trago bem explicadinho, né? Tirado do livro, o que a Miranda fala, né? Todas as fases, falo do corpo, falo do sentimento, falo da mente, fala do modo de se vestir. Então, aqui tá bem completinho. Eu coloquei, assim, bastante coisa. E acho que vou cancelar aqui o compartilhamento. E acho que essa é a grande diferença, né? Quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a se conectar com a nossa energia, com quem a gente é de verdade, respeitando as nossas diferenças, respeitando as nossas singularidades, né? Porque, embora sejamos todas mulheres, cada uma reage de um jeito. Então, isso daqui é uma base, né?
Cada uma tem que fazer a sua autoobservação de como eu me sinto nessa fase, como eu me sinto nessa fase. Nessa fase eu já percebi que eu não posso ver coisa muito dramática, que eu fico remoendo aquilo, eu fico sentida com aquilo, né? E é uma fase que traz bastante, digamos assim, gatilhos, né? Isso é uma percepção minha que acontece comigo. Eu vejo que na fase da feiticeira vem bastante gatilho para mim, né? Gatilho no sentido assim, de vai acontecendo as coisas para que eu olhe para aquilo, né? Então, eu começo a ver uma pessoa que eu não via, que eu tinha uma pendência, e depois acontece outra coisa que está relacionada a essa pendência. Então, assim, para mim, eu vejo como essas sincronicidades de que é o momento certo para eu trabalhar aquela questão, né? Então, eu vou reparando nas coisas. Então, eu tenho estado mais atenta para essas sincronicidades. Então, no ciclo passado, por exemplo, eu sonhava muito. Sonhava com alguma coisa que eu tinha que trabalhar. Então, eu acordava já com aquele sonho e eu já me trabalhava naquele sonho, né? Então, veio do sonho. Eu já parava, acordava, fazia minha meditação, já trabalhava, já mudava minhas crenças ali mesmo com o Theta Healing. Então, assim, é uma época que realmente tira das profundezas situações que você precisa resolver, né? Então, é importante a gente olhar para isso e também ter atenção de resolver essas questões, não ficar empurrando com a barriga. Não, depois eu vejo, deixa, porque vai tomando proporções, está ali, não está esquecido, né? Está na nossa mente inconsciente. E como na fase da feiticeira e da ânsia a gente está mais próxima, né, dessa parte interior nossa, é mais fácil a gente conseguir enxergar isso e trabalhar para que seja mudado, porque a nossa espiritualidade está elevada, a nossa intuição está elevada. Então, de repente, é um momento também para procurar um tratamento terapêutico para trabalhar isso, né? No caso, eu consigo me trabalhar, e quando eu não consigo, eu peço ajuda. Mas tem coisa que eu consigo, e aí eu mesma faço em mim. Mas, então, assim, é um momento de se olhar. Chegou o momento das mulheres se despertarem desse mundo masculino, desse mundo que quer alta produtividade, que quer alta demanda, que quer tudo alto. Parar para si, olhar e ver como eu consigo me adequar sendo mulher e sendo uma mulher cíclica, né? Com as minhas fases elevadas de energia, com as minhas fases com energias menos intensas, né? Então, eu acho que é um grande chamado, sabe? Eu, quando desperto para uma coisa, eu quero que, e traz mudança para mim, eu quero que outras pessoas despertem também e traga essa mudança. Então, por isso que eu chamei a Flavinha para a gente fazer aula, e a Mel acabou acrescentando super na nossa aula. E eu quero que mais pessoas tenham contato com isso, né? Eu estava até vendo esses dias, estava até falando para o meu marido, falei, eu vou trocar, né, o DIU e tal. Eu tô vendo esses negócios de coletor, né, tal. E aí eu fui falar com a Flávia já sabia, claro, né? Atrasada aqui, eu já tinha ouvido falar, mas nunca pensei em usar, né? Então, como as coisas vão mudando, né? Hoje eu penso em usar, porque também tem a questão de plantar a lua, né? Que é importante a gente plantar a lua, né? Que o que é plantar a lua? Oferecer o nosso sangue da menstruação para a mãe natureza, né? E quando eu via isso, eu vi uma matéria, acho que na época era da Bianca Bin, nossa, eu nem tinha entrado nesse mundo ainda, nem lembro se eu tinha filho. Bianca Bin, a atriz, planta a lua, coloca a menstruação dela nas plantas, na raiz da árvore. Eu falei, meu Deus, que coisa nojenta! O primeiro pensamento que eu tive, que coisa nojenta! E aí eu tendo esse olhar, né? É um despertar muito grande, é um despertar muito grande. Não sei se eu plantaria a lua, né? Talvez eu acho que eu me sentiria julgada, aí uma questão para trabalhar, mas acho interessante quem faz, sabe? Quem se permite
experimentar coisas novas. E eu tenho adotado isso para minha vida. Experimentar coisas novas, coisas que façam bem para mim. E se não fizer, não tem importância, eu posso pular e fazer outra coisa que depois possa fazer bem para mim, né? Não preciso só fazer aquilo porque eu achei legal, né? Tem que fazer aquilo se faz sentido para mim. Então, acho que é essa, assim, a grande lição que... A grande mensagem, né? Não é lição, que eu queria passar com essa aula, para que nós, mulheres, possamos nos olhar, nos acolher e se linkar mais a essa energia que é tão nossa, que é tão particular nossa, né? Porque a gente não está aqui só para gerar filhos, né? A gente está aqui para gerar ideias, para gerar contribuições para o mundo, para trazer melhora para o mundo, para trazer cura para o mundo, para trazer soluções inteligentes, humanas para o mundo, né? Então, acho que a gente precisa retomar o nosso poder como mulher, não querendo ser igual aos homens, mas querendo ser reconhecidas como mulheres, né? Então, acho que é isso que fica. Vocês querem acrescentar alguma coisa, meninas? E assim, Desculpa, Flávia. Só acrescentando no que você falou, sobre essa questão do masculino, da gente focar tanto no masculino, entender que o feminino também é poderoso, e da gente se Sim. conectando com esse poder feminino que está disponível para a gente, é tão poderoso, assim, é uma bênção que a gente possa se conectar, na verdade, com o nosso inconsciente. Sim. Através das sincronicidades, né, como você falou, de observar o que aparece para a gente se trabalhar. Porque só 5% da nossa mente é consciente. O restante está tudo ali no nosso subconsciente. Escondido, né? Escondido. E aí, quando aparecem as sincronicidades, é super importante a gente observar o que isso quer me dizer, o que eu preciso aprender com isso e superar, porque quanto mais a gente empurra para frente, mais problemas a gente traz para a nossa vida. Então, é super importante essa questão de se observar, observar as sincronicidades e, através da intuição feminina, desse contato com o subconsciente, que é esse poder que a gente tem. Sim, verdade. E se permitir, né, vivenciar esse ciclo, se permitir vivenciar esse ser mulher mesmo, né? Porque a gente fica querendo sempre produzir e se comparar ao homem, mas a gente não se permite viver como mulheres, né? Descobrir Sim. essa nossa ciclicidade, essa nossa mudança, né? Tanto física como hormonal, como espiritual e emocional em cada fase. Eu vejo muito a menstruação e o nosso ciclo como se fosse uma preparação também para a gente ir amadurecendo e crescendo mesmo, né? Para chegar até o momento de realmente ser uma anciã, né? Sim. A fase que a gente vai vir com essa fase, né, da menopausa, e aí a gente experimentar também essa vivência. O interessante do coletor é que quando você coloca, você percebe o quanto que é tão pouquinho sangue, porque o absorvente industrializado, ele tem as químicas que fazem aumentar esse sangue, fazem aumentar o fluxo do sangue. A Flávia me contou isso, eu falei, mentira! E Não aí, sabia disso. eu fiquei boba quando eu usei o coletor, eu fiquei um período, né, que pode ficar, fiquei umas 4 horas. Acho E que aí, na 12 hora que eu horas pode tirei, ficar, que eu vi um. mas eu fiquei assim, gente, será que aguenta 12 horas? O primeiro dia vem tanto sangue. Aí fui lá e tirei um tiquinho de sangue. Que aí você fica, gente, mas como é que pode ser tão pouquinho? É lógico que com o DIU, meu ciclo aumentou mais o sangue. Mas antes de eu colocar o DIU, era muito pouquinho. E aí eu adaptei melhor com os absorventes de tecido mesmo, né? Que aí eu
com o absorvente de tecido e eu uso o sangue para molhar minhas plantinhas, viu, Patrícia? Você usa? Uso. E Ai, assim, gosta, fica bonita. é? É fertilizante. Tem, eu não sei em qual livro que eu vi, que as mulheres, elas misturavam o sangue com as sementes para plantar. Olha, que legal. Porque Eu é vou um fazer isso porque eu fertilizante. quero ter uma hortinha e meu marido fala que aqui sempre morre, né? Então eu falei assim, não, aí ó, já tá uma solução. É um adubo uma vez por mês. Pois é, mas sabe o que que eu fiz dessa vez? Eu fui lá e conversei com a plantinha. Aí eu falei assim, Nilton, fica tranquila, a plantinha vai ficar bem agora. Eu já conversei com ela, já agradeci ela. Que ele ficava super bravo que as plantinhas morriam. É, mas aí que tá, essa que é a importância também da gente ter grupo de mulheres para a gente conversar, né? Para a gente trocar ideia. Eu aprendo muito com a Flávia, aprendo muito com a maternidade dela, aprendo muito com a forma que ela lida com a menstruação, com os acontecimentos da vida dela. Com a Melissa também, eu faço troca com a Melissa faz, sei lá, 2 anos, né, Melissa? Fez ou fez 3, não sei, já perdi, assim. Depois que eu entrei nesse mundo do conhecimento, não tem mais muita noção de tempo, assim, quando as coisas aconteceram. Porque parece tão natural hoje para mim, e isso faz parte de eu saber que eu estou dentro do meu propósito, né? A gente já não fala assim, nossa, quando? Não, eu já estou agora nele, né? Então, é muito importante a gente ter esse grupo para a gente ir descobrindo quem somos, para a gente ir trocando, para a gente ir aprendendo, para a gente ir se reconhecendo e reconhecendo as nossas virtudes, né? Então, os desafios vêm para a gente desenvolver virtudes, para a gente evoluir, para a gente continuar contribuindo, né? Essa é a grande sacada da vida, né? A gente ter virtudes, quanto mais virtudes a gente tem, mais evoluído a nossa alma fica, né? E só trazer um pontinho, porque a gente está falando muito de homem, de energia masculina, energia feminina. Todos temos, né? Homens e mulheres temos energia masculina e energia feminina, né? Energia masculina é mais essa energia de força, de início, de explosão, de fazer, né? E a mulher é uma energia mais de afetividade, de intuição, de acolhimento, né? Que é, porque é energia feminina? Porque faz parte da mulher, né? A grande maioria das mulheres tem, né? A mãe, né? A mãe é acolhedora, a mãe é carinhosa, tende a ser mais, né? Então, assim, todos temos as energias, tanto masculina quanto feminina. Só que a gente precisa saber equilibrá-las, né? Para que a gente viva uma vida equilibrada, uma vida plena, de acordo com quem a gente é, né? Então, o que a gente está falando aqui não é, os homens, a gente vive no, vamos odiar os homens, não é isso. A gente se permitiu entrar nesse mundo de energia masculina, que só quer produtividade. Por isso que eu falo, o autoconhecimento é libertador. Quando a gente entender quem somos, como podemos contribuir, a forma da energia masculina, né, de ser mais acelerada, de ter um outro ritmo, não vai influenciar a gente, né? Então, acho que é importante destacar isso, né? Porque senão fala, nossa, elas estavam falando. Não, não é isso. É de energia, né? E o mundo tem uma energia mais masculina, né? Porque foi assim. Porque muitas das mulheres deixaram ser assim, né? Muitas de nós lá atrás, né? Porque no livro também traz um pouco disso, de como que foi essa questão da menstruação, que antes os anos eram lunares, os meses era contado pela lua. Só que até no livro fala, não sei se eu coloquei no resumo, que acho que na fase da feiticeira, como a mulher tem esse poder, né? Que ela tá ali por ela, alguns homens ficavam com medo, né? Por isso que começou a esquecer, né? Começou a jogar areia nessa ciclicidade feminina, porque muitos homens tinham medo do poder da mulher nessa fase, na fase da feiticeira e na fase da anciã, porque como ela se torna mais intuitiva, né? Então, é muito legal ler o livro,
para ter esse conhecimento, ela aborda as histórias. Esse que a Flavinha falou que seu sangue, sua menstruação é ouro, alguma coisa assim, né? Seu sangue é ouro. Eu não li, ela me passou, mas eu ainda não li, mas com certeza vai agregar, sempre agrega. E, gente, eu acho que é isso. Eu só queria fazer essa última colocação da energia masculina e feminina, para ficar claro, né? Para não confundir ninguém. Porque eu, quando comecei, eu nem sabia que existia isso. Eu achava que, né, gente, sei lá, hoje eu vejo quem eu era, né? O que eu fazia. Eu estava aqui a passeio, literalmente, estava a passeio. E ainda assim não estava feliz. É, é. Tava a passeio aqui na vida. Ah, vim, vamos viver a vida, né? É isso. Então é isso, gente. Eu vou encerrar a gravação e a gente bate um papo, tá bom? Deixa eu encerrar, então.